Vamos lá, gente. Vamos continuando aqui com a nossa leitura. Vamos lá, vamos dar mais uma adiantada. Estamos lendo o livro, como você sabe, A República de Platão, lendo vagarosamente, fazendo observações importantes, degustando essa leitura, né? Vamos continuar então. Vou continuar com a 374 AAE. Vamos lá. Então, meu amigo, é preciso uma cidade ainda maior, com um exército, não exíguo, mas completo, que saia a dar combate, lutando contra o invasor por todos os bens da cidade e quanto acabamos de dizer. Quer dizer, a cidade está ficando cada vez mais complexa, né? Que? Perguntou ele. Os próprios cidadãos não bastam? Não, repliquei. Se está certo o princípio em que tu e nós todos concordamos quando modelamos a cidade. Assentamos, se bem te lembras, em que era impossível que uma só pessoa exercitasse na perfeição diversas artes. Falas verdade, respondeu. E então? Prossegui. A luta. A luta da guerra não te parece ser uma arte? Sim, e muito. Devemos então preocupar-nos mais com a arte do sapateiro do que com a guerra? De modo algum, de modo algum. Não nos, mas nos impedimos, mas, mas nós impedimos o sapateiro de tentar ser ao mesmo tempo lavrador, tecelão, pedreiro e só o deixamos ser sapateiro a fim de que a obra de sapateiro resultasse perfeita. E se do mesmo modo a cada um dos outros atribuímos uma única arte, aquela para a qual cada um nascera e que havia de exercitar toda a vida, com exclusão das outras, sem postergar as oportunidades de se tornar um artífice perfeito. E, no que respeita à guerra, não deve ligar-se ainda mais importância ao seu aperfeiçoamento? Isto é, será que não tem que ter uma pessoa ou um grupo de pessoas dedicadas especificamente para a guerra, para a formação de um exército? Ou a gente vai pegar o pedreiro, o lavrador e vamos jogar no exército? Ou é assim tão fácil que será ao mesmo tempo guerreiro, qualquer lavrador, ou quem trabalhar de sapateiro, ou qualquer outra arte, ao passo que ninguém pode tornar-se um bom jogador de damas ou dados? Se não se dedicar a isso desde a infância e se só o pratica como passatempo, se uma pessoa pegar no escudo ou em qualquer outra arma ou instrumento de guerra, tornar-se-á no próprio dia um lutador satisfatório com armas pesadas ou em qualquer outra espécie de combates, ao passo que o fato de tomar nas mãos qualquer outro instrumento não fará de ninguém um artífice ou um atleta, nem será útil àquele que não tiver adquirido o conhecimento de cada arte, nem obtido a prática suficiente? Neste caso, os instrumentos seriam bem caros. Portanto, continuei, quanto maior for o trabalho dos guardiões, tanto mais necessitará de lazer do que os outros e da maior arte e cuidado. Assim suponho, respondeu ele. E para essa finalidade, acaso não é necessário também uma natureza apropriada? Como não? Portanto, é tarefa nossa, segundo parece, e se na verdade formos capazes disso, proceder à escolha daqueles de qualidades e naturezas apropriadas para a custódia da cidade. É realmente tarefa nossa. Por Zeus, disse eu, tomamos conta de um negócio que não é de pouca importância. Mesmo assim, não devemos vacilar até onde as nossas forças o permitirem. Não, não devemos, de fato, não devemos vacilar. Mais um pouquinho. 375AE. Vamos aproveitar o tempo aqui. Ora, tu pensas, prossegui, que, para efeitos de servir de guarda, há alguma diferença entre a natureza de um bom cachorrinho ou a de um jovem bem-nascido? O que queres dizer? Que um e outro precisa ser perspicaz para descobrir o inimigo e rápido na perseguição, desde o momento em que se apercebeu dele. Além disso,
forte para combater se for apanhado. Precisa necessariamente de todas essas qualidades. E, além disso, de ser valente para lutar com energia. Como não? Mas poderá ser valente quem não for animoso, quer seja cavalo ou cão, ou qualquer outra espécie de animal, ou não reparaste como o ânimo é invencível e indomável e como uma alma possuída por ele não conhece medo nem derrota em qualquer circunstância? Isto é, para ser um militar, defender, aqui na acepção dele, essa nossa cidade, a pessoa tem que ter qualidades específicas, né? Que não dá para você colocar qualquer pessoa. Você tem que fazer um investimento ali. Portanto, já são evidentes as qualidades físicas que deve ter o guardião. São, e tanto as psíquicas, que é o ânimo, também. Ora, prossegui eu, como é que eles não hão de ser, Glauco, selvagens entre si e para com os outros concidadãos, se forem possuidores de um temperamento assim? Por Zeus, não será fácil. Contudo, é sem dúvida necessário que eles sejam brandos para os compatriotas, enquanto acerbos para os inimigos. Caso contrário, não terão de esperar que outros os destruam, mas eles mesmos se anteciparão a fazê-lo. Isto é, para quem vai trabalhar aqui no caso, defender, né, a comunidade. Essa força, essa gana pela guerra tem que ser contra o inimigo e não contra quem está dentro da comunidade. É por isso, não se esqueça, é por isso que se defende na segurança pública que as Forças Armadas, uh, tem até um termo jurídico para isso, GLO, né? São trazidas para o combate no dia a dia da segurança pública, assim, no último caso mesmo. Porque as Forças Armadas têm uma visão de combate diferenciada, por exemplo, e deve ser assim, da Polícia Militar. Tá? Só fazendo um adendo aqui. Então, o que havemos de fazer? Onde acharemos um feitio doce e impetuoso ao mesmo tempo? O que é que um temperamento brando é ao contrário do arrebatado. Assim parece. E, contudo, aquele a quem faltar um ou outro não poderá ser um bom guardião. Ora, tal coisa parece impossível, e daí decorre que não se pode ser um bom guardião. Arriscamo-nos a isso. Senti-me embaraçado e, depois de passar em revista o que disséramos antes, prossegui. É bem feito que estejamos atrapalhados, meu amigo, pois nos afastamos do modelo a que nos propusemos. A ideia original é discutir justiça. O que queres dizer? Não reparamos que, afinal, há temperamentos que não imaginamos dotados dessas qualidades opostas. Onde? Poderá haver-se em outros animais, mas não menos e naqueles que nós comparamos com o guardião. Sabes certamente que nos cães de boa raça é seu feitio natural serem o mais manso possível para com as pessoas da casa e conhecidas, mas o inverso para com os desconhecidos. Desconhecidos, bem sei. Afinal, tudo é possível, disse eu, e quando procuramos um guarda dessa espécie, não vamos contra a natureza. Parece que não. Ora, não se te afigura que o futuro guardião precisará ainda de acrescentar ao seu temperamento fogoso um instinto de filósofo? Muito interessante essa questão. Vamos parar por aqui. Daí na próxima nós pegamos firme, continuando o nosso vídeo. Muito interessante isso, porque eu fico imaginando que é por isso que nós constituímos, por exemplo, forças armadas, para nos defender de inimigos externos. E que as forças armadas só fazem isso. E aí fico imaginando que dentro do Estado nós tenhamos, por exemplo, uma magistratura que só faça isso, uma advocacia pública que só faça isso. Porque a advocacia pública não pode, além da advocacia pública, também ser lavrador do próprio alimento, cada um no seu quadrado.
É isso que ele vem defendendo, e ainda não falamos no livro sobre justiça e injustiça. Veja que interessante esse livro. Valeu? Já voltamos com a continuidade da leitura. Um abraço!